Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Andrew Jackson Davis, um médium também conhecido como o Kardec americano. Vocês já ouviram falar de Andrew Jackson Davis? Eu nunca tinha escutado esse nome e eu vi nesses dois livros que estou lendo, que é a História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Tem um capítulo dedicado a Davis aqui e também vi algumas coisas sobre ele nessa biografia de Allan Kardec que eu terminei, que é Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus e Francisco Thyssen, da editora FEB. Então eu li esses dois livros, esse que estou lendo, né? E aqui fala sobre Davis e eu resolvi trazer para vocês, porque esse médium foi um médium assim, de efeitos notáveis. Ele influenciou muitas pessoas da sua época e muitas pessoas famosas também foram conhecer Davis. Então, para saber mais, continua assistindo, aproveita e já clica aqui embaixo no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Davis nasceu em 1826, num distrito rural de Nova York, entre pessoas simples. Conan Doyle diz pra gente que sua mãe era uma mulher inculta e seu pai era alcoólatra e trabalhava com curtimento de couro. Davis, por sua vez, era um menino fraco, tanto de mente quanto de corpo, e até aos 16 anos ele conseguia se lembrar de apenas ter lido um livro durante a sua vida até ali. Mas já havia ali em Davis uma grande força espiritual prestes a surgir a qualquer momento. E que antes dos 20 anos de idade permitiu ao Davis escrever um dos livros mais profundos e originais de filosofia da época, segundo Conan Doyle. Assim como aconteceu com nosso querido Chico Xavier, Davis começou a escutar vozes gentis seguidas de clarividência logo nos últimos anos de sua infância. Um senhor chamado Livingstone, não sei se é assim que fala, ficou tão impressionado com os dons de Davis que ele simplesmente abandonou todo o seu negócio, devotou todo o seu tempo a Andrew Jackson Davis, direcionando a sua clarividência para o diagnóstico de doenças. Então Davis, ele falava que era como se o corpo humano ficasse transparente e ele conseguia enxergar os órgãos das pessoas. E enxergando os órgãos, ele conseguia ver aonde estava a doença. E a sua assistência não se limitava apenas às pessoas que estavam ali perto dele. A sua alma ou o corpo etérico conseguia se libertar pela ação magnética de Livingstone e ir até onde ele quisesse ir e fazer diagnósticos à distância. E às vezes ele usava esse momento não só para ir até outras pessoas dar um diagnóstico, mas também para ficar andando por aí. E Davis deixou registrado que ele enxergava nesses momentos. Eu vou ler para vocês aqui na página 61 do livro de Conan Doyle. Davis descreveu em belas paisagens como via a terra translúcida abaixo dele, com os grandes veios de depósitos minerais brilhando como massas de metal fundido, cada um com a sua radiação incandescente. Observe-se que, aí agora é Doyle falando, né? Observe-se que nessa fase inicial da experiência psíquica de Davis, ele não se lembrava das impressões que tivera em trânsito. Contudo, elas eram registradas no seu subconsciente, recuperando-as posteriormente com toda clareza. Na época, ele era uma fonte de informações para outros, mas ele mesmo continuava ignorante. E Davis continuou então seu desenvolvimento até o dia que aconteceu algo impressionante. Eu vou ler para vocês. Dessa vez eu vou ler na biografia de Allan Kardec, mas também está registrado aqui. É que aqui está um pouco mais resumido. Olha só o que aconteceu e olha só quem é o mentor de Davis. É uma pessoa que já apareceu aqui no canal e que constantemente tem aparecido cada vez mais. Em 6 de março de 1844, provavelmente em corpo perispirítico, foi transportado da pequena localidade de, vou escrever aqui, onde morava, até as montanhas de Catskill, 40 milhas distantes. Nessas montanhas encontrou 2 anciãs que lhe revelaram ser seus mentores, posteriormente identificados como os espíritos Galeno e Swedenborg. Swedenborg aparecendo de novo aí, gente. Aqui no canal já tem um vídeo sobre ele. Também era um médium, assim, que tinha dons impressionantes, né?
Foi esse o primeiro contato que o rapazinho teve com os chamados mortos. Então, com o tempo, a mediunidade de Davis foi ganhando novos rumos e quando ele entrava em transe e falava várias línguas, inclusive o hebraico, todas elas desconhecidas por ele. Ele também demonstrava ter grandes conhecimentos de geologia, discutia questões de mitologia, arqueologia histórica e bíblica, também discutia temas linguísticos e sociais. Lembrando, gente, que ele não tinha conhecimento de nada, assim, ele não conhecia gramática, ele não conhecia regras de linguagem, e ele também não tinha quaisquer estudos literários ou científicos. E sobre isso, de Davis falar várias línguas, aqui no livro de Conan Doyle, tem um depoimento de um professor de hebraico da Universidade de Nova York que fala sobre Davis. E o professor se chama George Bush. Vamos ver o que ele falou sobre Davis, gente. Olha só. Afirmo solenemente que ouvi Davis citar corretamente a língua hebraica em suas palestras e demonstrar um conhecimento de geologia muito surpreendente numa pessoa da sua idade, mesmo que tivesse devotado anos a esse estudo. Com grande habilidade, ele discorreu sobre as mais profundas questões da arqueologia histórica e bíblica, de mitologia, de origem e afinidades das línguas, do avanço da civilização entre as várias nações da Terra. Temas que honrariam qualquer estudante daquela idade, mesmo que para chegar a eles tivesse a vantagem de consultar todas as bibliotecas da cristandade. Realmente, se ele tivesse adquirido todas as informações que revela nessas conferências, não nos 2 anos desde que deixou a bancada de sapateiro, mas em toda a sua vida, com a maior assiduidade no estudo, nenhum prodígio de intelecto de que o mundo tem notícia seria por um instante sequer comparável a este, muito embora ele tenha jamais lido um único volume ou mesmo página. Olha isso, gente. Então ele demonstrava ter muito conhecimento. E o que é interessante é que aqui no final desse capítulo sobre Davis, no livro de Conan Doyle, ele fala assim que realmente parece que era o espírito Swedenborg que guiava esse jovem, porque Davis demonstrava sabedoria nos assuntos que Swedenborg demonstrava ter mais conhecimento. Então, realmente, por esses pontos, realmente parece que Swedenborg que estava guiando aquele jovem. Bom, durante 2 anos, Davis ditou em transe inconsciente um livro sobre os segredos da natureza dado ao público em 1847, chamado Os Princípios da Natureza. Foi a esse livro que Conan Doyle se referiu, como eu disse no início do vídeo, dizendo ser um dos livros mais profundos e originais de filosofia daquela época. Esse livro, gente, e outros também de Davis, fizeram bastante sucesso nos Estados Unidos, e eles foram editados muitas vezes, então tem várias edições lá nos Estados Unidos dos livros de Davis. Eu até fiquei olhando uns na Amazon, querendo já ler, como se já não tivesse muitos. Bom, Davis conta que nessa época de sua vida, ele tinha influência direta do espírito Swedenborg, que frequentemente pedia que Davis voltasse àquela montanha que eu li para vocês, que ele disse que foi, né, lá em Catskills. Seu desenvolvimento psíquico continuou, e aos 20 anos de idade ele não precisava de ajuda de mais ninguém para que ele entrasse em transe. Sua memória subconsciente nessa época também veio à tona, então ele pôde examinar todo o conjunto de experiências que ele viveu nessas viagens que ele fazia e não tinha consciência antes, né? E olha que interessante, foi nessa época também que ele se sentou ao lado de uma mulher que estava desencarnando e relatou todos os detalhes da partida da alma e registrou tudo isso em um livro. E está no primeiro volume de um livro chamado Great Harmony, que eu também olhei na Amazon. Parece que são vários volumes, gente, é muito grande. Davis também fez algumas profecias. Antes de 1856, Davis já falava com detalhes sobre o aparecimento de aviões, de automóveis, da máquina de escrever, e ele também deixou tudo isso registrado num livro chamado Penetralia. Em 1847, ele também já falava que num futuro próximo, as comunicações dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados iriam se tornar mais ostensivas. E ele deixou o seguinte escrito na sua obra, que se chama Princípios da Natureza. Eu vou ler aqui na obra de Conan Doyle, que ele colocou vários trechos
das obras de Davis. Inclusive, indico muito esse livro, hein? Ele falou assim: é verdade que os espíritos se comunicam entre si, estando um no corpo e outro em esferas mais altas. E isso também quando uma pessoa em seu corpo está inconsciente do influxo, não podendo assim convencer-se do fato. Não levará muito tempo para que essa verdade se apresente como viva demonstração. E o mundo saudará com alegria o surgimento dessa era, quando o íntimo dos homens se abrirá e a comunicação espiritual se estabelecerá, como agora desfrutam os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno. Falou até de outros planetas, tá vendo, gente? Então, Davis, a gente pode notar que ele já preparava o terreno para as comunicações que iam surgir logo, em breve, porque ele falou isso em 1847, e a gente sabe de uma data famosa, né, que é a data de 31 de março de 1848, quando aconteceu a primeira comunicação na casa das Irmãs Fox. Se você não conhece as Irmãs Fox, tem um vídeo já aqui no meu canal, tá? E no momento que estou gravando esse vídeo, quero dizer que está sendo gravado também um filme sobre as Irmãs Fox. Gente, olha aí, tem mais filme espírita vindo pra gente. Bom, mas vou deixar o link aqui desse vídeo se você não viu, tá? Davis, ele previu o acontecimento das Irmãs Fox, porque na noite de 31 de março de 1848, Davis registrou o seguinte: é um tal de pega livro, coloca livro de volta, pega livro, coloca livro, pega livro, coloca livro, abre livro, fecha livro. Ele falou o seguinte: ao raiar o sol nesta manhã, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz suave e forte dizer: irmão, a boa obra começou. Olha, uma demonstração viva teve início. Fiquei pensando que semelhante mensagem poderia significar. Ele previu o que estava acontecendo lá com as Irmãs Fox. Davis também deixou registrado que ele via nas suas visões, e ele via uma vida muito semelhante à da Terra. Então ele trouxe informações iguais àquelas que a gente encontra nos livros de André Luiz, né? Falando que existe uma cidade, existe um lugar para os espíritos que se dedicam à arte, aos estudos da física, existe salas de estudo. Ele também viu vidas progressivas da vida espiritual, então ele viu uma vida plena lá no mundo espiritual, assim como a gente encontra nos livros de André Luiz e Chico Xavier. Bom, nos últimos anos de vida, Davis dirigiu uma pequena livraria em Boston e em 13 de janeiro de 1910, com 84 anos, Davis desencarnou em sua residência. Olha, gente, 13 de janeiro, hoje é 12 de janeiro. Conan Doyle traz um relato ali no livro dele de que Davis viveu em conformidade com o que ele professava. Ele era muito humilde, justo e caridoso, era paciente ao argumentar. Ele foi acusado de muitas coisas, como todas as pessoas notáveis são, né? Infelizmente. E ele respondia sempre com um sorriso de tolerância. E Doyle diz que, embora boa parte da sua obra seja vaga e difícil de ler, inclusive Davis inventou algumas palavras, né, alguns termos, elas possuem um alto nível moral e intelectual. Davis escreveu cerca de 30 livros, editado em parte com o título de Filosofia Harmônica, transmitido pelo espírito Swedenborg. Um artigo de Reformador de 1978 sobre Andrew Jackson Davis, o articulista diz que em alguns pontos o que Davis traz se difere da doutrina espírita, contudo sem estar em contradição e sem desmerecer a importância e a influência que Davis teve na sua época. Impressionante, vocês não acham, gente? Um jovem que não tinha conhecimento nenhum, leu somente um livro até os 16 anos, não sabia nada, demonstrar toda essa sabedoria, demonstrar todo esse conhecimento, escrever um livro que tinha uma filosofia profunda, segundo Conan Doyle, né? Um livro de altíssima moral, filosofia, o melhor da época, segundo Conan Doyle. Eu achei impressionante e eu adorei saber sobre Andrew Jackson Davis. Vocês também gostaram? Vocês conheciam já? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero aqui no próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!